Inspire-se com Letícia Henrique. Oferecimento Coach no Praia Mar Shopping em Santos. Tô aqui para te contar uma coisa muito importante. A Coach já recebeu a coleção outono e as peças estão incríveis. E a tendência que vai dominar a estação está aqui e nos cabides da Coach Praia Mar. Vem correndo para uma das marcas mais icônicas do Brasil. Muitos motivos para você se inspirar. Hoje nós vamos conhecer o Instituto Ambieco, é o CETAS Jureia Peruíbe, que cuida, resgata e protege a vida silvestre. Vamos lá? A área onde nós estamos hoje é uma área da prefeitura. Então é uma área muito grande, tá, que a gente vem construindo o recinto, porque nada disso tinha. Tá? Então está sendo tudo construído através da ONG. Então assim, a gente tem muita coisa para crescer. Por ser uma ONG, a gente tem dificuldade em adquirir recursos, né? E também a prefeitura que faz os resgates. Se o animal houver necessidade, se ele estiver precisando de cuidados, ele vem para cá. Que animal lindo, essa é uma coruja. Ela é filhote ou ela é pequena assim? Ela é pequena assim, ela já é uma adulta. E é uma buraqueira? Isso, a coruja buraqueira. Natural de Peruíbe. Tem tudo quanto é lugar no Brasil inteiro. Tem a coruja buraqueira, Peruíbe, ela é nossa ave símbolo. E o que ela tinha? Ela estava doente, machucada? Então, ela chegou pra gente com uma asa quebrada, com uma fratura exposta. E daí os nossos veterinários fizeram um procedimento cirúrgico para colocar um pino para corrigir, né, a fratura. Conseguiram? Conseguimos, corrigiu a fratura dela. Ela tá aqui porque ela exercita, né, como se fosse um processo de fisioterapia. E ela já está apta a retornar à natureza. Já vai voltar? Já vai voltar, já está autorizada, já está anilhada, que é importante, né? Os animais precisam ser anilhados para serem devolvidos. Isso. E esse é um gavião? Isso, esse é um gavião de rabo branco, ele é um jovem ainda. Ele foi trazido aqui para o CETAS, ele foi encontrado no município do Guarujá. E os veterinários que atenderam ele viram que ele tinha um problema na asa e ele tinha tomado um tiro de chumbinho. Então o chumbinho ainda estava alojado, ele foi removido. A asa dele é um pouco levemente caída, tá vendo? À esquerda, que foi uma sequela, né, do que ele sofreu. E a gente treina ele para fortalecimento do voo, para ele poder voltar para a natureza. Isso, para ele voltar. Ele já é uma tentativa. Essa pulseirinha faz parte do treinamento, né, para ele voar e retornar. E aí assim ele vai fortalecendo a musculatura. Esse tá acostumado com o ser humano. Ele vivia numa comunidade, já tinha contato com pessoas. Com a gente aqui no CETAS ele já fez 1 ano. Ele chegou no dia 8 de abril do ano passado. Então ele já tá 1 ano sob atendimento. Ele ainda é um jovem. Quando ele fica adulto, ele fica totalmente diferente. Ele fica branco e preto. Muda a cor da pena dele. Esse então tá sendo treinado para voltar a voar alto? Isso. Esse animal voa bem alto. Bem alto. A gente condicionou ele a aceitar o ser humano, tá? Para facilitar manejo. Essa reabilitação, né? Como se a gente faz a fisioterapia dele, a gente leva ele para voar, a gente ensinou ele com apito, com alimento, e aí ele voa e volta, tá? Mas ainda a gente mantém ele atrelado, né? Que ainda não tá 100%. Ele voar e não voltar, porque ser um animal irracional. Porque ele não tá pronto ainda para ir embora. Isso. A gente consegue reabilitar os animais aqui em diferentes tipos de recinto. Aqui, por exemplo, essa iguana, ela foi encontrada numa residência aqui em Peruíbe. E o que acontece? Esse animal não tem ocorrência natural aqui em Peruíbe. Vai passar por um período de quarentena e depois vai ser destinado, né, ou para uma área de soltura, que a gente tem que repatriar, que a gente fala, mandar os animais de volta lá pro Nordeste, aonde tem ocorrência natural, ou, dependendo das condições, a gente vai avaliar, acaba tendo ir para um zoológico, para um santuário. Se ele não puder mais se adaptar. Se ele não puder mais voltar para a natureza, tá? É a mesma coisa do caso dos papagaios, tá? Aqui a gente tem animais
que foram apreendidos pela Polícia Ambiental, tá? Animais que a gente fala que só cuidado com ele, que ele é bravo, tá? Ele tá até ele fica nessa gaiola menor, porque ele não aceita ser humano, tá? Ele era de alguém, provavelmente ele se apegou a essa pessoa, e aí essa pessoa entregou esse animal. Geralmente as pessoas mais velhas têm esses animais, e quando elas ficam doentes ou acabam falecendo, os parentes acabam entregando. Tá? Alguns acabam tendo que conviver em lugar fechado porque não sabe, ou não convive com outros indivíduos da mesma espécie, ou não aceitam nós seres humanos. Tá? Engraçado, as pessoas têm o hábito, tinham antigamente, de ter papagaios em gaiolas. Mas é triste, né, Thiago? Olha um animal que tem asas, que voa, podia viver livre, vive em pedacinhos dentro da casa das pessoas. É amor disfarçado de maus tratos, que é o caso daquele ali, ó. A gente tá chamando ele de coitado. Cortaram as penas da asa. Que horror! Tá? Esse foi um animal apreendido pela Polícia Ambiental, tá? E ainda a Polícia Ambiental, para sair com esse animal, ela teve um trabalho, porque as pessoas se revoltaram, que diziam que era um animal que vivia solto, que vivia bem. Então a gente tem animais que se automutila, que é o caso desse aqui. Ele agora que está crescendo as penas dele, mas se você ainda olhar, ele tem falhas de pena pelo corpo. Né? Que é o sofrimento que faz isso. É o sofrimento, é o estresse, às vezes da má alimentação. Aqui a gente tem uma arara canindé, que ela perdeu as penas, ela mesma se mutilou e essas penas não crescem mais. Ela não consegue voar, ela fica solta porque ela não consegue nem abrir as asas. Então, assim, ela é meio que um símbolo aqui pra gente, essa questão dos maus tratos com os animais. Isso é bom a gente falar, principalmente para os jovens e crianças, para acabar com esse hábito de ter pássaros, animais que voam em casa, em gaiola. Tá na hora da gente aprender. O animal nasceu com asa, não nasceu para ficar preso. Principalmente para os pais, né? Que às vezes a criança ainda não tem um discernimento, e ela não sabe, ela vê, ela pede e o pai compra. Mas o pai tem que ter consciência de que é um animal silvestre, às vezes você compra o animal do crime, do tráfico, você adquire um animal de forma irregular, então você está cometendo um crime, então você está passando isso para os seus filhos, tá? E além disso, é um animal diferente do animal doméstico. Ele precisa de um espaço adequado, um cuidado adequado, e isso muitas vezes na nossa vida corrida os pais não conseguem. Dá esse recado, se você tem um bichinho em casa que por alguma razão comprou, ganhou, e é um animal silvestre, e sabe que ele vai acabar adoecendo, ele está preso em algum lugar, você pode entregar sem ônus nenhum aqui no Setas, em Peruíbe, e ele vai ter uma vida um pouco mais perto da natureza, um pouco mais próximo do que seria a vida ideal para ele. Isso aí. Primeira coisa é, não compre animais silvestres de forma irregular. Não compre nunca animais silvestres. Ele só vem em situação de sofrimento. Isso. Você está ajudando a destruir a vida do animal e da espécie dele também, né? Claro. Esse aqui é o nosso ambulatório. Quando os animais chegam, eles passam pela avaliação do veterinário aqui no ambulatório, feita a pesagem, coleta às vezes de material para mandar para o laboratório. Aqui é a nossa estabilização. Então, alguns animais, quando eles chegam, eles precisam ficar numa sala aquecida. Essa é a coruja buraqueira. Pelos sintomas que ela apresenta, a gente acha que ela colidiu em algum automóvel, alguma vidraça. Ela pode se recuperar completamente? Pode. Você acha? Não, a gente tá... Mesmo sem andar agora? Isso, mesmo sem andar agora. Pode voltar. Ela tá recebendo anti-inflamatórios, antibióticos. A gente tem um grupo que a gente está formando, um grupo de periquito rico, tá? Então aqui a gente tem animais de colisão, em vidraça, a gente sabe pelo comportamento que o animal apresenta quando ele chega. A gente tem animais que eram vítimas do cativeiro, que tinham as penas da asa cortada. Passa na cabeça de alguém que corta a asa de um pássaro? Eu não sei. É um egoísmo muito grande, né? Muito Achar grande. que ele gosta de mim, mas ele só não vai embora porque ele não consegue voar. Nossa, uma loucura, não dá nem pra imaginar. Por exemplo, esse aqui é um animal apreendido pela polícia. Que lindo esse, hein? Mas ele não tem ocorrência natural aqui. Alguém foi lá no Nordeste, apreendeu esse animal e trouxe através do tráfico e aqui a polícia acabou apreendendo. Então, para mim mandar pro Nordeste, eu mesmo tenho que correr atrás, tenho que procurar algum projeto, que nem agora a gente tá mandando lá pro Sergipe, mandamos umas tartarugas lá pro Sergipe.
através tudo de uma contato. condição especial, né, para o transporte, não é uma coisa simples. Não é fácil. Aqui a gente tem um filhote de macaco prego, tá? É um filhote que chegou aqui pra gente recém-nascido. Quando ele chegou aqui muito pequeno, ele ainda mamava ainda. Então a gente teve que criar ele, até hoje ainda ele recebe ainda mamadeira. Por isso ele acabou criando um vínculo, tá? Infelizmente, esse não volta mais. Não volta mais pra natureza. Ele não vai saber se defender. Até por comportamento da espécie, eles não aceitam, eles teríamos que formar um grupo para soltar ele, porque senão, se ele solta aqui na natureza, ele tem ocorrência aqui. Mas se eu soltar ele aqui, pode ser que outro grupo não aceite ele. Os próprios animais do grupo dele não aceitam. Tá? Então, o que acontece? A partir do momento que a gente vê que o animal, infelizmente, não tem mais condições de voltar para a natureza, a gente começa a acostumar ele a aceitar o manejo, tá? Imagina, se toda vez que a gente chegasse próximo, ele... Como é normal. Quando o animal vem de vida livre, ele não aceita o ser humano. Tá? Além dele querer não é atacar, se defender, ele também não aceita chegar próximo. Aqui nós temos mais papagaios, ó. E você não pode misturar os papagaios de lá com esse? Posso. Alguns estão passando por um período de quarentena, que nem o caso, por exemplo, do coitado que eu te falei ali. Ele tem que recuperar o seu peso. Esse ficou com um nome de coitado, mas não é normal dar os nomes, é isso, né? Até uma coisa interessante, falar antes aqui, a gente até passa para as pessoas que o papagaio, quando ele fala, não é legal. Ah, é? Porque na natureza ele não fala. Ele só fala... Ele só repete o que o ser humano fala porque ele foi aprisionado. Então, todo papagaio que fala, ele tem uma vida triste. Olha que interessante isso. Então a gente acha tão engraçadinho o papagaio que fala, ou nos comerciais de TV, ou na casa de alguém, mas ele só fala porque ele está aprisionado. Isso. Mas são todos animais que, devido ao cativeiro regular, eles não têm condições e nem tem ocorrência natural aqui na nossa região para eles voltarem para a natureza. Então a gente vem acompanhando o desenvolvimento desses animais, para quem sabe no futuro mandar eles para alguma área de soltura monitorada ou até mesmo um santuário, né? Porque a ideia é que esses animais não ficassem aqui. Tá? Aqui é um centro de triagem, é que os animais passassem por um tempo, recebessem um tratamento e depois fossem encaminhados para a natureza, que é o nosso objetivo, ou para uma outra instituição. Tá? Tiago, muito obrigada. Fiquei encantada com o Setas. As pessoas podem participar mais da vida, do que acontece aqui no Setas, através de doação, de ajuda, fazendo cursos e, lógico, se encontrar um animal, trazer os animais silvestres para cá, que aqui eles serão cuidados e encaminhados, e divulgando também esse trabalho pelo Instagram e pelo site. Pelo site também. Legal. Obrigada, viu, Tiago? Nada. Tô aqui para te contar uma coisa muito importante. A Coach já recebeu a coleção outono e as peças estão incríveis. E a tendência que vai dominar a estação está aqui e nos cabides da Coach Praia Mar. Vem correndo para uma das marcas mais icônicas do Brasil. Vamos falar de empreendedorismo. Hoje eu vou conversar com a Ana Paula, que é Ana Meg Schultz. A história dela é a mesma de milhares e milhares de outros empreendedores. Começam a empreender, às vezes com aquele valor, com aquele recurso, não conseguem se sustentar, arrumam um outro emprego, muitas vezes CLT, mas não desistem de empreender. Está no sangue, Ana Meg?
Com certeza. Minha mãe já vinha de uma vida empreendedora quando a gente nem falava disso, então tá super no sangue, não tem jeito. Você começou em 2017. Exatamente. A empreender com sapatos. Isso. Por que você escolheu sapatos? Porque eu queria algo diferente do que todo mundo fazia. Que é roupa. Exatamente. Roupa, bijuteria, eu queria algo diferente. Eu tinha vindo de uma vida de CLT de quase 20 anos. Aí quando eu saí do CLT, falei, não, eu quero alguma coisa pra mim. E aí pesquisando, eu achei os calçados. E você viveu disso só do seu empreendimento quanto tempo? 5 anos. Em algum momento percebeu que ia ter que fazer um complemento Exatamente. financeiro? Exatamente. Aí foi quando eu voltei pro ramo ótico, que foi onde eu trabalhei a minha vida inteira. Bom, hoje você é CLT e empreende com os seus sapatos. Exato. Você tem um segundo trabalho porque precisa de recursos financeiros. Exatamente. Mas você tem vontade de viver do seu negócio. Muita vontade, porque durante 5 anos ele foi crescendo devagarzinho e hoje eu não tinha noção da época como ele estava realmente crescendo, né? E aí, por várias coisas, eu tive que parar, mas agora eu quero voltar. Ele deu uma diminuída. Sim. Você arrumou um trabalho. Sim. E como é que você entendeu que era a hora de voltar? Porque as minhas clientes começaram a me procurar. Falando, eu quero. Aí eu comecei pouquinho, pedia pra fábrica, já entregava, Aí quando foi esse ano eu falei, não, vou fazer um investimento maior e vamos voltar. E você fez tudo sozinha? Tudo sozinha. Marketing, a compra, a entrega. Tudo. Eu empreendedor, né? Mas gosta. Amo. Maravilhoso. Qual é a sua dificuldade hoje, como empreendedora? Se eu tivesse que perguntar para um consultor, que pergunta você faria para ele? Eu acho que como retomar exatamente desse ponto que eu tô, ao mesmo tempo sendo CLT e fazer um negócio rentável. Poder viver do seu empreendimento. Exatamente. Os empreendedores têm uma questão difícil, eles investem, alguns investem mais, outros investem pouco porque não têm os recursos e começam. Só que o empreendimento leva um tempo para trazer esse retorno e muitos deles acabam às vezes arrumando uma segunda oportunidade, um segundo trabalho, ou CLT ou não, para poder se manter. Então vamos perguntar para um consultor. Ótimo. Como é que o empreendedor faz para planejar esse retorno firme e viver do seu empreendimento? Vou adorar. Vamos saber a resposta? Ana, uma dica para você que hoje tem um trabalho CLT, mas que tem o seu empreendimento e você quer fazer seu empreendimento crescer, bom, tem algumas coisas importantes aí para você pensar. Primeiro delas é aproveitar esse momento que você tem um emprego e você tem uma renda para começar a estudar. Então você pode buscar o Sebrae para entender como que você começa a estruturar o seu negócio. O Sebrae vai te dar várias dicas e tem cursos gratuitos bem importantes, mas você também tem que pensar em como fazer para escalar a venda, que você tem uma loja de sapatos, né, um negócio que vende sapatos, então é importante quanto maior número de pessoas você atingir, explicando o que é o seu produto, mostrando o valor dele, maior o número de pessoas que vão se interessar em comprar. Então, para que você escale, você tem que pensar e estudar quais são as estratégias para fazer isso. Por exemplo, hoje a gente tem o ChatGPT para poder fazer pesquisas, para que ele dê ideias de por onde você começar. Você tem o Google, pesquisa a história de empresas. Como é que essas empresas cresceram? Tem vários conteúdos na internet que falam sobre isso, porque ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno e vai crescendo aos poucos. Mas para isso é importante que você comece a pesquisar e entendendo que você tem que atacar na questão do marketing, da divulgação, mas de que forma devagar, escalonada, você consegue fazer isso. Investindo num e-commerce, existem várias plataformas de e-commerce que você não tem que fazer um investimento alto, você paga pela venda do produto, um percentual da venda do produto, a plataforma já está toda estruturada, precisa ser alimentada. As campanhas de marketing digital você já deve conhecer. Então acho que tem bastante coisa aí para fazer, bastante coisa para estudar. Que bacana essa maneira de enxergar as coisas. Gostou da resposta? Eu adorei, já vou entrar em contato com ele, colocar em prática e vai dar certo. Que bacana. Olha o carinho que ela tem com os clientes. Empreendedor é isso, tem um sangue, a pessoa gosta, quer fazer e vai dar certo. Na volta, quando você estiver de novo vivendo só do seu negócio, você vem aqui pra gente mostrar. Combinado. Eu quero aproveitar e agradecer outros empreendedores que cederam um lugar pra gente gravar. A Rose e o Jorge da Ocean Offices, aqui na Quintino Bocaiúva, são empreendedores que também acreditam no negócio deles e no nosso. Parabéns, eu te espero no retorno, quando tudo estiver em ordem. Ok, obrigada.
Olá, eu sou Vanessa Leite, consultora de imagem e estilo, e hoje a gente vai falar de uma peça que a gente ama, que está no armário de homens e mulheres, é a camiseta, uma peça básica que dá para trabalhar com ela, viajar e passear à noite. Vem comigo que eu vou te mostrar. Quando o ambiente é trabalho, você pode escolher uma cor básica, branca, cinza ou preta. Aqui eu escolhi uma branca, que tem esse acabamento lindo que só a Coach tem, e joguei com alfaiataria. Blazer, a calça e joguei com tênis. Assim você vai ficar sempre estilosa e super confortável o dia todo. E agora eu trouxe um look para você que vai viajar. Uma camiseta estampada, tem uma cor, um colorido, você pode colocar com uma calça jeans, uma jaqueta, uma terceira peça. Eu coloquei com essa saia lápis vermelha de moletom e o tênis, porque afinal viajar é conforto. E claro, fica linda na foto, né, amiga? E agora eu trouxe para você um look para você sair à noite. Eu escolhi aqui uma camiseta preta, mais soltinha, não muito justa, com essa saia lápis toda vazada, com brilho e com essa fenda lateral que dá uma sensualidade. Você tá pronta para sair à noite. E ainda coloquei um escarpão para ficar mais sofisticado. Então agora você já sabe. A camiseta é o grande coringa do seu armário. A gente está aqui no Show da Tarde do MAF, na Docs Eventos, no desfile da Fátima Alves, da Dona Ótica. Fátima, você escolheu todos os óculos que vocês desfilaram hoje? Faço questão de escolher cada um pessoalmente, e as meninas, que são as próprias mafistas que desfilam. Então as meninas já me mandam a foto anteriormente para já eu ir distribuindo para cada uma o que vai ficar melhor. Aí no dia do ensaio já tem aquela proposta toda diferente para saber aquele que fica realmente bem em cada uma. Eu queria entender. Então você pega as fotos, escolhe os óculos e leva no dia do ensaio. E acerta, Fátima? Acerta, sempre. Olha que imagens lindas, os óculos da Feira de Milão que teve recentemente, a coleção nova. A coleção nova já tá todinha na Dona Ótica. Tanto óculos de grau quanto óculos de sol. Todos. Tanto armação para grau, que vai te embelezar, porque hoje o óculos é acessório, né? E os óculos solares, que deixa você ainda mais poderosa. Inspire-se com a Dona Ótica. Eu vim a um evento muito gostoso aqui na Isa Organizadores e no escritório de arquitetura da Helenice Cardoso. É uma empresa grande, linda, que está aqui à nossa disposição, tanto para adquirir as coisas que nós precisamos, contratarmos, por exemplo, a Helenice como arquiteta, mas também para reunir amigas e fazer eventos deliciosos. Hoje, um exemplo disso, Angélica Labruna, que é personal organizer, faz um trabalho belíssimo, já até mostramos aqui no programa. Angélica, vocês reuniram as amigas para falar de organização da casa da gente e de moda, consultoria de imagem. Exatamente, eu e a Vanessa, nós unimos as nossas profissões para trazer mais bem-estar e benefícios na vida das nossas clientes. Então nós unimos o belo, o tempo, falando sobre organização, imagem e estilo. Hoje, nesta reunião, vocês, além de dar uma pequena aula, também trouxeram um coquetel especial para as convidadas, fizeram sorteios, homenagens, foi tudo tão aconchegante. Esse era o objetivo? Esse era o objetivo, reunir poucas mulheres para a gente poder ter aquele contato mais próximo, poder tirar dúvidas, né? E é claro que um coquetel também sempre é bem-vindo. O sorteio também, a mulherada gosta desse momento, né? De se cuidar, do bem-estar. Então, a gente cuidou assim de todos os detalhes com muito carinho para que hoje fosse um dia bastante especial. Até o espumante que não podia faltar. Angélica, você também está lançando junto com a Isa uma mentoria? Isso, a Isa ela está lançando um curso para personal organizers e ela me convidou para dar uma aula bônus, né, onde eu falo sobre a organização e as emoções. Partindo disso, eu criei a minha própria mentoria, onde eu vou auxiliar outras colegas organizers a poder identificar cada vez melhor as clientes
que elas vão encontrar no meio do caminho, né? Parabéns pelo evento, gostei Obrigada. de tudo lindo. Obrigada. Vanesca, esse encontro delicioso tem uma razão de ser. É uma série de encontros que vai acontecer daqui para frente. Aconteceu hoje aqui na ISA Organizadores, da Helenice Cardoso. E o objetivo de vocês é trazer informação e convívio entre as pessoas. Exatamente. A gente quer fazer cada mês num lugar para que as pessoas aprendam alguma coisa e levem para sua casa. Entendam que a consultoria não é só montar look, vai muito além disso. Como a gente falou aqui, a gente falou sobre o tempo e o belo. Os nossos trabalhos, eles se encaixam muito bem nisso, né? Porque a gente transforma as pessoas dentro da consultoria de imagem profissionalmente e também o trabalho da Angélica na casa das pessoas, trazendo organização belo e também trazendo tempo, né, amiga? Porque aí sobra tempo para fazer as outras coisas. Quando você tem um look pronto ali, um armário funcional e uma casa organizada. Tem preço. A harmonia faz bem. Vanesca, esse é o primeiro. O próximo será no mês que vem. Todo mês será uma loja diferente, uma empresa diferente. Isso, um local diferente. Então, acompanha nas nossas redes sociais. A gente sempre vai avisar onde será o próximo. Eu quero só fazer uma homenagem agora a você e sua mãe pelo exemplo que você deu aqui hoje, homenageando a ela por ter te ensinado, por trabalhar com moda, com costura e ter te colocado nesse universo. Sim. E a Angélica falou a mesma coisa, que aprendeu com a mãe. Isso é tão bonito. Quando eu vi a homenagem, pensei, vamos mostrar para que as mulheres entendam a importância da mãe, que às vezes, sem perceber, elas estão criando um caminho para você. Com certeza. Você sabe, eu sou jornalista como você, trabalhei na Record muitos anos, apresentando o telejornal, mas eu aprendi com a minha mãe a me arrumar. E eu passei a ajudar as amigas. E aí eu queria ajudar outras pessoas. Eu falei, como? E aí eu descobri a consultoria. Estudando em São Paulo, fazendo pós-graduação, e hoje eu atendo. Sou muito feliz, com muitos cases de sucesso e tendo assim depoimentos de mudanças realmente na vida das pessoas, e isso é maravilhoso. Mas isso começou com a minha mãe, né, que sabe costurar e soube me ajudar, né, tudo Jogou isso. a semente lá. Exatamente. Obrigada, porque já uns bons meses, eu acho que até mais de um ano, você fez a consultoria comigo e eu também mudei e continuo mudando, porque você fala coisas que vão ficando na nossa cabeça, às vezes na hora você não consegue entender ou fazer, mas aquilo fica, é um plantio que dá frutos. E eu tô mudando, obrigada, pelo caminho que você mostrou pra mim. Muito obrigada. A consultoria é um ponto de partida. Exatamente. É isso. Falou tudo. É um ponto de partida. Daí pra frente você começa a enxergar uma nova maneira de se apresentar, de aparecer na frente dos outros, de se relacionar com os outros através da imagem, e o ganho é gigantesco. Pena que eu não fiz isso há 30 anos atrás. Mas você é maravilhosa, amiga. Tá bom? Obrigada, Cada vez mais. O programa de hoje vai ficando por aqui. Caso você queira rever alguma matéria ou enviar para algum amigo, o endereço do Instagram e do YouTube estão aqui no vídeo. Um grande beijo e até semana que vem. Tô aqui para te contar uma coisa muito importante. A Coach já recebeu a coleção outono e as peças estão incríveis. E a tendência que vai dominar a estação está aqui, e nos cabides da Coach Praia Mar. Vem correndo para uma das marcas mais icônicas do Brasil.